Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que bom estar com vocês mais uma vez, mais um podcast aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que me acompanha pelo meu canal do YouTube, youtube.com/PR Ademir Pereira, é muito bom saber que você é nosso inscrito. Se ainda não é, aproveita e já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe já o seu like. Não precisa esperar o final, não. Já deixe o seu like agora, a você que nos acompanha pelo meu canal do Telegram, PR Ademir Pereira, para você que me segue no Instagram, @PR Ademir Pereira, ou no Facebook, PR Ademir Pereira, em todas as nossas redes sociais. É sempre muito bom saber que estamos juntos, apesar de distantes, eu aqui e você em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, onde quer que você esteja, um meu forte e carinhoso abraço. Minha gente, no podcast de hoje eu quero falar sobre o poder das palavras. É muito interessante o assunto que eu vou abordar no podcast de hoje, então eu quero que você assista com muita atenção. E no final do vídeo, eu quero que você compartilhe o link com outras pessoas, espalhe isso para que mais e mais gente saiba desse assunto que eu vou tratar. E como sempre, eu uso a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso farol, é o nosso guia, é aquilo que nos orienta na vida. E eu quero ler para você Provérbios de Salomão. Você sabe que Salomão foi um homem que recebeu de Deus uma sabedoria extraordinária. E a sabedoria que ele recebeu de Deus, ele compartilhou. Esse livro de Provérbios é uma seleção cuidadosamente preparada pelo próprio Deus. Está escrito no Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 4, diz isso, que Salomão compôs 3.000 provérbios. Imagina só, 3.000. Desses 3.000 provérbios que ele compôs, nós temos aqui uma seleção. E em Provérbios capítulo 18, versículo 21, você que tem o evangelho aí na sua casa, acompanhe. Provérbios 18, 21 está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, presta atenção. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu quero falar sobre esse assunto, mas primeiro deixa eu te levar a uma breve reflexão sobre o que Salomão está dizendo aqui. Ele está dizendo que a língua, e o que a língua produz? Produz as palavras. As palavras podem produzir vida e palavras podem produzir morte. Há muitas pessoas que usam as palavras de forma irresponsável, eu diria até de forma leviana. Há pessoas que chegam a dizer: eu não fiz nada de grave, eu só falei que iria fazer. Alguém pode pensar que pelo simples fato de liberar uma palavra, nada vai acontecer. Mas eu vou te provar dentro da palavra de Deus que as palavras que saem da nossa boca tanto podem produzir vida, como podem produzir morte. E como disse a parte B do versículo, nós iremos comer do fruto da nossa própria língua, ou seja, das nossas próprias palavras. Um outro sábio que nós temos na palavra foi Jó. E Jó, falando sobre o poder das palavras, ele fez uma comparação muito interessante. Eu quero ler para você no livro de Jó. Olha que interessante. Jó, capítulo 34, versículo 3. Está escrito assim, olha, Jó 34, 3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Sabe o que significa isso?
que do mesmo jeito que o seu paladar degusta, prova, se alimenta da comida, o teu ouvido, ele se alimenta das palavras que saem da sua própria boca. Pensa um pouquinho, qual é o ouvido que está mais perto da sua boca? É o seu. Então significa que as suas palavras alimentam o seu próprio ouvido. Mas não só apenas as tuas palavras, as palavras ditas por pessoas à sua volta. Muitas vezes nós paramos para ouvir quem não tem nada de bom para dizer. Você sabia que foi esse o pecado da Eva? O motivo da queda da Eva no paraíso foi exatamente dar ouvidos a quem não tinha nada de bom para dizer. E muitas vezes, meu querido e minha querida, nós temos cometido o mesmo erro da Eva. Damos ouvidos a todo tipo de conversação, damos ouvidos a todo tipo de diálogo, a todo tipo de instrução, e nem todas são benéficas, nem todas são positivas. O apóstolo Paulo disse que nós temos que ouvir de tudo, mas reter apenas o que é bom. Exatamente por quê? Porque o ouvido, ele prova as palavras, ele se alimenta das palavras. Então, querido, agora que você já sabe disso, eu quero me aprofundar um pouco mais aqui nesse assunto com você. Na epístola de Tiago, lá no Novo Testamento, o apóstolo Tiago, ele fez uma explicação muito boa sobre esse assunto também, da língua. Tiago, capítulo 3. Olha só o que ele fala aqui, a partir do versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Na comparação de Tiago, ele explica que da mesma maneira que você não pode ter uma mesma fonte jorrando água doce e água salgada, da mesma forma, se eu sou uma fonte a jorrar para a vida eterna, como disse Jesus, essa fonte que somos nós, tem que jorrar o quê? Palavras de vida e não palavras de morte. Você sabia que existem muitos lares, muitas famílias que estão sendo desfeitas por causa de palavras de morte que têm sido declaradas? Você que é casado, que me assiste agora, você pode acabar com o seu casamento apenas com palavras. Há quem pense que o casamento só acaba quando tem traição. Tem gente que pensa que casamento só acaba quando há violência, quando o marido agride a mulher, quando há traição, quando alguma coisa grave acontece. Mas eu posso te garantir que casais estão morrendo no sentido do amor, no sentido do sentimento. O sentimento do amor está morrendo em muitos casais por conta de palavras. Você que é casado pode alimentar o amor liberando palavras de vida, ou você pode matar o amor liberando palavras de morte. As mulheres têm uma capacidade que nós homens às vezes não temos tanta,
que é a de guardar uma lembrança, guardar coisas na sua memória. Você pode, por exemplo, dizer a um homem que ele está acima do peso, por exemplo. Você pode chegar para um homem, no caso a esposa, e dizer para ele: meu bem, você está meio barrigudinho, hein? E ele vai dar uma olhada, você acha? E na hora do almoço, ele vai bater aquela pratada de macarronada de novo. Não está nem aí para aquilo que a mulher falou. Agora, vai o homem dizer para a mulher que ela está acima do peso. Ainda que ele tenha razão, esta mulher vai se lembrar disso. Pode ser que daí 1 ano ou 2 ele olhe para a mulher e diga: meu bem, você está meio triste, o que está acontecendo? Aí ela vai dizer: pensa que eu esqueci aquele dia que você disse que eu estava gorda? É curioso, né? Mas é verdade. As palavras podem alimentar o sentimento ou matar o sentimento. Ainda falando de família, quando você tem filhos, as palavras que saem da sua boca, elas têm poder sobre o presente e sobre o futuro dos seus filhos. Quando uma mãe está chateada com o comportamento da filha, e na hora da raiva diz para a filha: olha, você nunca vai ser ninguém na vida, olha, você nunca vai casar, homem nenhum vai te querer se você continuar desse jeito. Às vezes a mãe fala isso na melhor das boas intenções, mas é uma palavra, e esta palavra que sai da nossa boca ou produz vida ou produz morte. Foi isso que Salomão quis explicar. Quando o pai que quer ver o filho se esforçar no trabalho, se esforçar nos estudos, e ele diz para o filho assim: olha, você nunca vai ter nada, você nunca vai ter um emprego, você vai ter 40 anos e vai estar aqui batendo na minha porta e me pedindo dinheiro, porque você não quer estudar, você não quer nada com a dureza. Quando um pai fala isso para o filho, ainda que ele queira despertar um espírito empreendedor, ainda que ele queira despertar um trabalhador naquele jovem, na verdade, aquela palavra que saiu da sua boca, ela não vai cair por terra. E eu vou lhe dizer por quê. As palavras de vida que saem de nossa boca, elas são recolhidas por Deus, e Deus pega essas palavras para transformar em bênçãos. Mas as palavras ruins, as palavras negativas, as palavras de morte que declaramos, também não caem por terra. O diabo se aproveita delas. Jesus, uma certa vez, fez algo para chamar a atenção dos discípulos e ensinar sobre o poder das palavras. Ele estava passando por um determinado local, onde havia uma figueira. Naquela figueira não havia frutos. E Jesus sabia que não tinha frutos na figueira. Mesmo assim, Jesus se aproxima da figueira procurando frutos e não encontra. E quando Jesus não encontra frutos na figueira, ele diz, como se estivesse muito bravo, muito furioso, ele diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. E ao dizer estas palavras, o Evangelho nos conta que a figueira secou imediatamente. Os discípulos ficaram espantados com aquilo, ficaram olhando para Jesus e tentando entender por que aquela fúria toda, só porque não tinha fruto na árvore. Mas Jesus então explica. Ele diz para os discípulos: vocês viram o que eu fiz com a figueira? Pois a mesma coisa vocês também poderão fazer. A palavra que sai da nossa boca pode gerar morte. No caso da figueira que Jesus amaldiçoou, ela morreu na hora. Então a palavra que saiu da boca de Jesus gerou morte. Mas a gente pode ver inúmeros outros exemplos, como o de Lázaro em João capítulo 11, onde Jesus para diante da tumba do Lázaro, e mesmo sabendo que o Lázaro já estava morto, mesmo sabendo que o seu cadáver já estava em decomposição, mesmo sabendo que humanamente falando, biologicamente falando, não havia chance de Lázaro viver, mesmo assim Jesus vai diante da tumba do Lázaro e libera uma palavra de vida. O que é que Jesus disse? Lázaro, vem para fora. E quando Jesus liberou a palavra de vida, eu posso garantir a você, o espírito do Lázaro entrou nele de novo. Os seus pulmões se inflaram e começaram a se movimentar novamente.
o coração voltou a bater. O sangue já coagulado voltou a circular pelas veias do Lázaro, todo o seu organismo voltou e o Lázaro saiu vivo para a glória de Deus. Eu quero terminar esse podcast ensinando a você algo muito precioso. Ainda que você olhe para a situação que você se encontra e você não enxergue possibilidades de melhor, você olha e não consegue enxergar a chance da vitória, acredite, meu amado e minha amada, se você liberar palavras de vida, haverá vida. Se você liberar palavras de morte, haverá morte. Então pare de dizer que está tudo perdido, pare de dizer que já era, que não tem mais jeito, que está tudo acabado. Levanta a tua cabeça e comece a dizer: esse ano ainda eu vou vencer. Esse ano ainda eu vou dar a volta por cima. Esse ano ainda eu vou conquistar. Aquela porta que está fechada vai se abrir. O meu marido que voltou, que foi embora de casa, vai voltar. A minha esposa que não quer mais saber de mim, vai voltar. O meu filho que está nas drogas, vai sair das drogas. Deus vai fazer algo grande na sua vida. Creia nisso. E eu quero orar. Eu quero orar porque eu quero liberar palavras de vida para você. Eu não sei onde você está me assistindo, por qual meio você está me assistindo, mas eu recebi de Deus autoridade para abençoar. E eu quero abençoar a tua vida. Estenda a tua mão aí, junto com a minha. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu libero palavras de vida agora para quem me assiste. Eu não sei como está a vida desta pessoa, se ela está bem, se ela está mal, se tudo está dando certo ou se tudo está dando errado. Mas a tua palavra diz que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes produzirá o resultado. Então, Pai, que esta palavra produza resultado. Se a morte e a vida estão no poder da língua, então eu faço agora com que através da minha língua, das minhas palavras, haja vida, haja saúde, haja provisão, haja milagres na vida desta pessoa que me assiste, em nome de Jesus, amém. E se você crê, diga amém. Eu sou o pastor Ademir Pereira, muito obrigado por você me acompanhar, você que me assiste pelo YouTube, pelo Facebook, deixe o seu like, é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva já e ative o sininho das notificações. Você que me acompanha pelo meu canal do Telegram, PR Ademir Pereira, muito obrigado também a você que nos acompanha no Instagram, @PR Ademir Pereira. Compartilhe essa podcast e até a próxima. Tchau, tchau.